Estamos começando aqui pela Rádio Universitária o programa Intercampus. Eu sou Ana Flávia Pereira. Você pode acompanhar nossa programação pelo rádio na frequência 870 AM, pela internet no site radio.ufg.br ou ainda pelo aplicativo Minha UFG. De segunda a sexta-feira, o Intercampus vai ao ar às 11h30 da manhã, com reprise às 6h30 da tarde. E no final de semana você pode acompanhar uma edição especial do programa no sábado, 7h30 da manhã, e no domingo, às 10h30 da manhã. A possibilidade de utilização estratégica de memes na comunicação organizacional foi o tema de uma pesquisa realizada na Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Os memes são mensagens bem-humoradas em texto, foto ou vídeo, geralmente constituídas por montagens grosseiras e amadoras que são compartilhadas rapidamente entre um grande número de pessoas. O jornalista Luiz Felipe Fernandes Neves, que é servidor da Secretaria de Comunicação da UFG, pesquisou esse assunto no mestrado em Comunicação. O pesquisador analisou 46 memes publicados nos perfis oficiais de 24 universidades federais brasileiras no Facebook e entrevistou profissionais de comunicação. O resultado da pesquisa mostrou que, apesar de controversa, a utilização de memes contribui positivamente para a imagem das instituições. E para saber mais sobre essa pesquisa, você pode acessar o jornal UFG no endereço www.ufg.br. Intercampus, de segunda a sexta, às 11h30 da manhã. Fique ligado. E um método desenvolvido na UFG realiza análise de solos de forma mais rápida e eficiente. A jornalista Isaura Carrijo conversou com o pesquisador Pedro Augusto de Oliveira, responsável por esse estudo. Vamos acompanhar a conversa. A Universidade Federal de Goiás, em parceria com a Embrapa, desenvolveu um procedimento que descarta a utilização de reagentes químicos tóxicos na análise de solo. O novo método de análise pode ser incluído a concepção da química verde, já que elimina do processo o uso e geração de substâncias nocivas ao meio ambiente. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora por telefone com o pesquisador Pedro Augusto de Oliveira. Ele é responsável por esse estudo. Olá, Pedro, obrigada por falar com a gente. Oi, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia. Obrigado pela participação. Então, Pedro, esse estudo, né, fruto de uma tese de doutorado, né, um estudo seu, explica para a gente como é que nasceu essa ideia. Então, esse projeto começou já tem alguns anos. Começou em 2012, quando eu entrei como estagiário lá na Embrapa. Então, esse projeto aí já tem quase 7 anos. Aí. Então, nesse primeiro estágio, né, eu comecei a trabalhar com análise de solo, né, coisa que não tinha muito no currículo da universidade. Então, foi um desafio imenso aí de começo. Uhum. E aí surgiu a ideia de desenvolver um novo método de análise usando imagens, né? Então, Sim. Isso foi lá em 2012 e hoje a gente está vendo os frutos agora desse trabalho. E qual que é a importância, Pedro, para a gente assim que não entende muito, né, essa área de se analisar as propriedades químicas do solo? Então, a analisar as propriedades do solo, ela dá algumas informações. Por exemplo, o nível de matéria orgânica do solo, a suscetibilidade à erosão, se o solo está pobre em nutrientes ou algum mineral, capacidade de armazenamento de água. Então, todas essas propriedades influenciam lá na produtividade agrícola, né? Uhum. Então, elas têm que ser sempre analisadas e monitoradas. Então, por meio desse estudo, é possível fazer então uma análise do solo que não traz consequência negativa para o meio ambiente. É isso mesmo? Explica para a gente como é que funciona isso na prática. Então, na prática, começar desde o princípio. Dada a coleta da amostra de solo, então o produtor recolhe uma amostra, envia para o laboratório, aí a gente só faz o processo de secar para remover a água, né, que está ali acumulada, e depois a gente tira uma imagem mesmo usando o scanner. Então, ressaltando, é um scanner comum mesmo, que a gente acha em lojas eletrônicas, então é um equipamento bem de baixo custo mesmo, que a gente tem até em casa. Então, usando esse equipamento, a gente escaneia a imagem do solo, né, da amostra que foi nos enviada, e aí depois a gente envia para o computador. Então, aí realizamos a análise computacional dessa imagem, aí a gente consegue extrair, então, informações do solo, né, como nível de matéria orgânica, nível de areia, de argila, então esses detalhes.
E em que parte que entra o Instituto de Informática da UFG? Que parte do estudo também foi feito no Instituto de Informática? Isso, a gente tem um parceiro da informática, o professor Anderson. Então ele colabora com a gente com o processo computacional, né? Quando a gente tira a imagem, depois a gente faz um trabalho computacional. Então tem alguns algoritmos que a gente aplica. Então a parte da informática é nesse momento. Bom, é uma novidade isso aí, mas como é que os produtores rurais fazem isso? Como é que é feito esse trabalho hoje? Bom, geralmente, somente os produtores, os grandes produtores que analisam seu solo, né, de maneira geral. Por quê? A análise de solo geralmente tem um custo um pouquinho elevado. Então vamos supor, aqui em Goiânia mais ou menos, uma análise de solo varia ali de 15 a 20 reais, só que somente uma análise. Então, um produtor que tem uma área muito grande, né, ele tem que enviar milhares de amostras. Então, isso custa caro. Então, o pequeno e o médio produtor, ele fica inviabilizado de fazer essa análise. Então, com esse novo método que a gente está propondo, a gente vai diminuir o preço ali de até 20 vezes menor, né, o preço. Então, a gente consegue ter acessibilidade para esse produtor de menor capacidade aí. Consegue analisar seu solo. E, por outro lado, também tem essa questão ambiental. Na forma tradicional que se faz essa análise, há um prejuízo para o meio ambiente? Certamente. Eu só vou dar um pequeno exemplo. Tem uma análise que é analisar matéria orgânica, que a gente usa ácido fúrico, né, que é totalmente danoso para o meio ambiente, e também para quem está mexendo com ele, quem está trabalhando com o solo, né? Então tem um risco lá químico de quem está analisando, e também para o meio ambiente, que depois de fazer a análise, isso tem que ser tratado, né? A gente pode descartar na pia. Certo. Então é um passivo ambiental muito grande aí. Pedro, qual que foi o papel da Embrapa nesse estudo? A Embrapa foi o primeiro local que eu iniciei o estudo, né? Ela estágio em 2012. Então ela nos forneceu aí as amostras de solo, possibilitou a gente analisá-las, trabalhar questão da coleta, de desenvolver outros métodos. A Embrapa foi uma grande parceira nesse ponto. Agora, essa tecnologia que vocês desenvolveram é acessível ao produtor rural? Tem, assim, uma intenção de difundir isso aí para que maior número de pessoas tenham acesso? Quais são os próximos passos? Exatamente. A gente quer difundir mesmo essa ideia, já que agora nós temos um custo baixo e também velocidade, né? Que o tempo de análise é muito rápido. Porque você tirar uma imagem, então é coisa de segundos, e analisar no computador também é segundos. Então, em menos de um minuto, você consegue analisar um solo. Então, a gente tem velocidade. E aí, para facilitar o acesso ainda mais, a gente está trabalhando nisso nesse momento, que é deixar o nosso método de análise diretamente no campo. Então, ou seja, com aplicativo ou com algum dispositivo mais robusto para utilizar lá diretamente no solo. Então fica muito mais acessível, né? Diretamente lá no solo, o produtor rural consegue imagens lá do campo dele e já tem informações ali de nível de matéria orgânica, por exemplo. Então essa é a nossa próxima etapa, deixar isso bem na mão do produtor mesmo. Mas até esse momento já foi feito algum teste com algum produtor rural? Não, ainda não. Ainda a gente está na campo só da pesquisa, ainda não entramos em contato com algum produtor. Mas ainda está no nosso plano aí, então a nossa meta. Tá certo, então. Nós conversamos com o pesquisador Pedro Augusto de Oliveira. Ele é responsável pela elaboração, né, de um método que descarta a utilização de reagentes químicos tóxicos, né, durante a análise do solo. Pedro, muito obrigado pela sua entrevista aqui para a Rádio Universitária. Eu que agradeço. Obrigado. O Intercampus volta já. Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. De segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Não perca! Estamos apresentando Intercampus. A Universidade Federal de Goiás está começando a fazer um mapeamento de projetos e ações desenvolvidas pela instituição em relação aos refugiados. A ideia é reunir essas iniciativas e criar um programa institucional de acolhimento aos refugiados na UFG. Esse mapeamento inicial está sob responsabilidade do pró-reitor adjunto de graduação da UFG, o professor Israel Elias Trindade, que conversa agora com a gente. Olá, professor Israel, obrigada por aceitar nosso convite, vir pessoalmente aqui aos estúdios da Rádio Universitária.
Obrigado. Eu agradeço, Ana Flávia, em nome da nossa pró-reitora, professora Jaqueline, toda a equipe da Pró-Reitoria de Graduação. Agradeço à Rádio Universitária pela oportunidade de estar aqui, conversando e esclarecendo para a sociedade esse tema, que é um tema de interesse público. A gente que agradece, professor. Então, professor, começa dizendo aí para a gente por que essa iniciativa aí, de mapear projetos e ações da UFG em relação aos refugiados, Olha, primeiramente é o seguinte, a universidade concebe como refugiado qualquer estudante estrangeiro, qualquer cidadão estrangeiro, que buscou abrigo aqui em nosso país, em virtude de estar sofrendo alguma ameaça aos direitos humanos, até mesmo à dignidade humana, Então, esse público que chega em nosso país buscando abrigo, a universidade abre para ele as oportunidades. Nós temos na universidade alguns programas que já atendem estudantes estrangeiros, não necessariamente refugiados. Nós temos um programa PEC-G, que é um programa de estudante de convênio, que é celebrado, na verdade, é um programa de 50 anos que existe já. E nós recebemos estudantes estrangeiros de países em desenvolvimento. Então, na verdade, é um programa de parceria do Ministério das Relações Exteriores com o Ministério da Educação, é um programa do Itamaraty, e a universidade participa. Atualmente, nós temos hoje, na universidade, em torno de 30 a 35 estudantes que estão nessa categoria. O ano passado, a universidade também recebeu um novo estudante de um novo programa, que é o programa Pré-PEC-G, que é um grupo de estudantes que se candidatam a esse programa PEC-G. Mas eles, para fazerem o PEC-G, eles precisam passar por uma prova de conhecimento em língua portuguesa, que é a prova do CELP-Bras, onde eles precisam manifestar competência linguística na língua portuguesa, que é a condição necessária para ele cursar uma graduação na universidade. Então, ao longo de um ano, eles estudam conosco, é o português para estrangeiro, eles têm contato com a variante do português falada e escrita, e no final do ano eles fazem a prova. Se eles forem aprovados, eles vão para o programa PEC-G, que é a graduação mesmo, propriamente dita, 4 ou 5 anos aqui na universidade. Esses estudantes, o ano passado, vieram de países francófonos. Então, a Universidade Federal de Goiás recebeu, o ano passado, 23 estudantes de origem africana de países que falam francês. E este ano nós vamos receber uma nova turma de estudantes hispânicos, boa parte deles aqui da América do Sul. Então, nós já atendemos esses estudantes estrangeiros por programas já convencionalmente estabelecidos aí pela legislação brasileira. Só que a Universidade Federal de Goiás se propõe a ser uma universidade inclusiva, humana, socialmente referenciada, e nesse sentido nós estamos percebendo que nós podemos fazer além desses dois programas. Por isso, nós pensamos em construir uma proposta, que seria um programa institucional de apoio a refugiados, cujo objetivo é, primeiro, mapear as necessidades que esses refugiados trazem quando eles saem de seu país de origem para o Brasil, o que eles necessitam para eles terem a garantia básica de dignidade, de poderem se estabelecer por aqui, construir sua trajetória. Após mapear essa necessidade, verificar quais unidades da UFG que já realizam trabalhos, projetos nessa perspectiva, agrupar esses trabalhos, que nós vamos dar o nome de Programa Institucional de Apoio a Refugiados, e depois de mapear essas iniciativas, consultar outras unidades para saber se alguma outra também pode colaborar de alguma forma. Atualmente, professor, já há programas, já há ações de acolhimento e de atendimento aí aos refugiados em prática na UFG? Sim, desde que a gente constituiu essa comissão, nós já fizemos o mapeamento, já conversamos com algumas unidades da UFG, e eu gostaria de citar 2 programas que eu acho fundamentais, Ana Flávia, nessa perspectiva, que é um projeto intitulado Migrar, Acolher e Cuidar, Campanha para a Saúde do Imigrante. Esse programa está sendo proporcionado pela Faculdade de Enfermagem, a FEM, e o objetivo desse programa é ter cuidado com a saúde do imigrante, cuidar de aplicações de vacinas, realizações de exames, para que eles possam estar aqui no nosso país, estar com saúde. Tem uma outra unidade também, que é a Faculdade de Letras, que realiza cursos de português para estrangeiro. O professor Jamison, com a sua equipe, e o objetivo é trazer para o estudante formação linguística, especificamente ensino de português, falado e escrito. Porque nós entendemos que o imigrante, ao chegar aqui no nosso país, ele precisa estar bem de saúde e ele precisa dominar a língua portuguesa, para ele entender e se fazer entendido, Professor, algumas instituições, no caso de Goiás, a Universidade Estadual de Goiás, a UEG, e o Instituto Federal de Goiás, o IFG, fazem aí processos seletivos exclusivamente para refugiados. A UFG já pensa nisso também? Isso é possível na Universidade Federal de Goiás? Excelente. Obviamente, vamos convidar essas instituições
para a gente conhecer um pouco mais sobre o trabalho que eles desenvolvem, mas além disso nós também fizemos uma pesquisa nacional e descobrimos outras instituições também que já têm trabalhos realizados nessa perspectiva. Vou citar a UNB, que também tem um trabalho bacana, e o nosso objetivo é verificar o que pode ser feito no âmbito da UFG. Agora, obviamente, Ana Flávia, com muita cautela, porque nós estamos falando de propostas que têm impacto estrutural, né? É a inclusão de estudantes na instituição. O que nós temos clareza é que esses estudantes eles são público de extensão, porque a extensão ela visa atender público externo à universidade. Então, eles podem se beneficiar. Agora, na perspectiva do ensino e da pesquisa, nós estamos ainda fazendo consultas à Procuradoria Federal para verificarmos com o nosso procurador exatamente até que ponto a universidade pode caminhar. O que nós temos clareza é que a lei de cotas ela estabelece que o estudante, para participar, ele tem que ter cursado o ensino médio em escola pública brasileira, que não é o caso dos imigrantes, né? Geralmente eles já vêm de lá com uma formação. Então nós precisamos ver exatamente como que a gente pode fazer dentro do âmbito da universidade. Por exemplo, de repente faz necessário fazer uma agenda com o Conselho Estadual de Educação para a gente ver como que pode ser validado esse estudo que eles fizeram lá, porque muitos deles já têm ensino fundamental, já têm ensino médio, outros já têm curso superior. Se a universidade pode colaborar por meio de revalidação, reconhecimento do diploma de curso superior que eles trazem de lá. Se esse estudante só tem educação básica, como que pode ser feito um apostilamento, reconhecimento desse estudo dele, para que ele possa ter o pré-requisito necessário para ingressar na graduação? Então, nesse sentido, nós estamos ainda caminhando incipientemente, justamente fazermos as coisas com cautela, com precaução e não sermos questionados juridicamente depois da decisão tomada, né? Professor, acho que nesse processo é importante a gente fazer uma reflexão também, né, de que a vinda para a universidade desses estudantes refugiados e desses estudantes estrangeiros que a universidade já recebe, né, a universidade também ganha, né? Isso traz diversidade para a universidade. Então, são programas que também são positivos para a universidade, né? Não é só um investimento, né? Excelente, né, Flávia? Acho que você tocou num ponto que é crucial. Quando falamos de programa de acolhida ao imigrante, ao estrangeiro, sempre paira na sociedade uma dúvida se esses estudantes não vão vir tomar vagas que são de nossos estudantes, o que não é verdade. Estudantes vêm para cá, eles vão participar de programas, esses programas que podem ter participação deles, pode ter a participação de estudantes brasileiros, então um não está concorrendo contra o outro. E você tocou num ponto importante, a vinda de um estudante estrangeiro para a universidade, ela fomenta a política de internacionalização, que é uma grande meta que nós temos na universidade. Imagine você que está fazendo um curso de graduação, se você tivesse a oportunidade de fazer esse mesmo curso com a presença de estudante de um outro país. Você teria contato com a língua estrangeira, ali com um falante nativo, você iria conhecer uma outra cultura, um outro povo, você iria ampliar o seu leque de contatos, né? Então, ou seja, a presença do estrangeiro, ela amplia o olhar do estudante na graduação. E sem contar também que esses programas, quando são feitos voltados para refugiados, aumenta a captação de recursos por parte da universidade. Há outros organismos que a universidade pode buscar recursos para fomentar o programa. Então, a universidade pode aumentar a captação de recursos, mas o mais importante, ela fomenta a formação do nosso estudante, ampliando a diversidade, a inclusão e os leques de oportunidade de formação, né, conhecimentos em língua estrangeira. Professor Israel, e a partir desse levantamento, né, que vocês estão realizando na Universidade Federal de Goiás, outras iniciativas aí de acolhimento e apoio a refugiados podem ser criadas na UFG aí? Perfeitamente. Nós já fizemos agenda de trabalho com alguns diretores e quando foi questionado se eles desenvolvem atividades voltadas para refugiados, eles disseram que não, mas que estão dispostos a pensar como que eles podem colaborar. Obviamente, dentro da expertise que o curso tem. Alguns cursos, por exemplo, podem oferecer projetos de extensão, outros podem ir além disso. Nesse primeiro momento, as oportunidades que estão nos aparecendo são cursos de extensão, o que é excelente, porque é uma oportunidade de agregar na formação desse estudante estrangeiro, dá para ele um outro horizonte para que ele possa adquirir conhecimentos para trabalhar em outras funções que não sejam precarizadas, que não sejam desumanas, né, para que ele possa ter o mínimo de dignidade. Esses refugiados, professor, eles costumam procurar a universidade em busca dessa ajuda? Sim, tem aparecido sazonalmente algumas procuras. Nós fomos demandados por haitianos, um grupo de mais ou menos uns 20 haitianos já foram à universidade, falaram pessoalmente com o nosso reitor, professor Edivar, com a nossa vice-reitora, professora Sandra Mara, e com a gente lá na Pró-Reitoria de Graduação, procurando maneiras de como a universidade pode apoiar. Também recebemos demandas das escolas públicas, uma professora da rede municipal, professora Solange, me procurou dizendo que haitianos também estavam
procurando formas de se estabelecerem por aqui, né? E todas essas demandas que chegam na universidade, o primeiro passo é ouvir o que eles têm a nos dizer, né? A gente pega o contato dessas pessoas, vê como pode apoiar e posteriormente entra em contato para a gente passar essa formação para eles, né? Mas sim, sazonalmente nós temos recebido na Pró-Reitoria demandas. Tá certo, professor, nós vamos continuar acompanhando aqui na Rádio Universitária, né, os desdobramentos aí desse trabalho que vocês estão realizando, né? Perfeitamente. Essa política, Ana Flávia, se me permite só acrescentar, ela resgata o sentido original da palavra universidade. A palavra universidade, ela vem de universo. O universo é o todo em uma unidade, né? Então, pensar em universidade, pensar ciência, pensar em conhecimento, pensar em humanidade, que são esses conceitos básicos, nós temos que entender isso num sentido mais amplo, né? Romper as fronteiras para a gente internacionalizar o conhecimento, internacionalizar nossas ações, internacionalizar nossa humanidade. Isso mesmo. Professor Israel, muito obrigada por sua entrevista, por ter vindo pessoalmente aqui aos estúdios da Rádio Universitária. Estamos sempre à disposição. Agradeço, Ana Flávia. Obrigado mais uma vez por trazer essa oportunidade à Pró-Reitoria de Graduação para que nós possamos apresentar nossas ações e dialogar um pouco mais com a sociedade. Muito obrigado. Sempre à disposição, professor. Essa foi a participação do professor Israel Elias Trindade, ele que é pró-reitor adjunto de graduação da Universidade Federal de Goiás. O Intercampus volta já. Encontre, conheça e aprecie os grandes nomes da música dos povos latinos. Música Latina, o mundo da música dos povos latinos. Toda sexta, às 20h. Estamos apresentando Intercampus. Há 20 anos, a Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás oferece oficinas de música para a comunidade. O programa atende desde alunos iniciantes até aqueles que já têm algum conhecimento de música e buscam formação continuada. A repórter estagiária Cecília Fernandes, da Rádio Universitária, traz os detalhes sobre oficinas de música da UFG. O programa de extensão Oficinas de Música da UFG é um centro de formação onde o conhecimento musical e pedagógico musical produzido na universidade é aplicado, combinando o perfil educacional e artístico. O objetivo do programa é oferecer cursos de formação de alta qualidade para a comunidade goianiense e goiana, com foco no aprendizado teórico e prático da linguagem musical. Além de capacitar o aluno para tocar, cantar, reger ou compor, a iniciativa educa os estudantes para que estes se tornem ouvintes críticos. O programa completa 20 anos neste ano e atende desde aqueles que buscam o ramo como profissão, quanto aqueles que se interessam pela música como hobby. O professor de canto, regência de coral e canto coral das oficinas de música, Widenberg Pereira da Silva, explica que o público-alvo é amplo e parte do interesse em música. Pessoas interessadas em fazer música. Então, seja por hobby, seja por interesse profissional, seja acadêmico. Quem deseja fazer música, nós estamos interessados em tê-lo como aluno. A idade mínima para participar das oficinas é de 14 anos. Nós não temos limite de idade máxima. Os cursos são oferecidos à comunidade nos turnos vespertino e noturno e lecionados por alunos, egressos e professores dos cursos de graduação e pós-graduação da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás. O aluno da extensão poderá frequentar aulas coletivas ou individuais de instrumento ou canto, sendo ainda gratuitamente oferecidas aulas de teoria, percepção e apreciação musical, aulas de performance musical e áreas associadas. O professor Widenberg explica que os motivos que levam os estudantes a ingressar e participar do programa são diversos. Tem alunos que vêm apenas para iniciar uma atividade musical porque acham interessante. Outros é uma realização pessoal, que desejam isso há muito tempo. Outros querem fazer curso superior em música. Outros querem entrar em orquestra ou tocar em bar, tocar em eventos. Outros já são formados em música. Então a gente recebe alunos que são egressos de graduações em música. E eles desejam continuar sua formação. Então as oficinas têm essa vertente de formação continuada, de oferecer um ambiente de formação continuada também. As oficinas de música oferecem cursos de composição musical, regência, piano, canto, violão, violoncelo, violino, viola clássica, guitarra, flauta doce, flauta transversal, percussão, teoria, percepção e apreciação musical. Para promover aos estudantes uma formação continuada de qualidade,
O programa Oficinas de Música tem tempo médio de 3 anos, 6 semestres. Entretanto, o tempo varia para cada estudante. O tempo médio que a gente estima é de 3 anos, 6 semestres, mas isso varia muito de aluno para aluno. Então depende do desenvolvimento pessoal de cada aluno, depende de qual o objetivo de formação esse aluno quer. Então assim, a gente propõe uma média de 6 semestres, mas isso depende muito do aluno. Se o aluno deseja, por exemplo, ingressar no curso superior, ele se prepara até estar apto para fazer a prova. Quando ele se sente seguro, realiza a prova e a gente tem obtido êxito nos vestibulares com relação a isso. Sobre o desenvolvimento e aperfeiçoamento por meio do programa, o docente do curso de Letras na UFG, estudante da oficina de piano, percussão e composição, Cássio da Silva Araújo Tavares, explica que o conhecimento de música complementa suas aulas sobre teoria do teatro na universidade. Na minha vida profissional, a música é importante porque eu dou aula de teoria do teatro. Em princípio, num curso de letras, a teoria do teatro é focada mais na questão do texto teatral. Só que o texto ele não completa o seu significado nele mesmo. O significado do texto teatral se completa na cena teatral, né? E na cena teatral você tem outros elementos e a música também é presente no teatro, né? Então, quando eu discuto com os meus alunos os elementos que estão para além do texto, isso inclui a música. Já a servidora pública federal na área administrativa e estudante das oficinas de música, Cristina Aparecida de Oliveira Gomes, relata que, ao nível pessoal, as oficinas de música têm auxiliado a estimular seu raciocínio. Apesar de ter só um semestre que eu estou fazendo, quer dizer, eu estou engatinhando ainda em música, eu senti que dá uma qualidade. Um dos motivos, assim, que eu procurei fazer música, que eu estou sentindo realmente que está tendo uma contrapartida, é que eu tenho uma certa idade, eu tenho 54 anos. O nosso raciocínio, ele vai perdendo um pouquinho aquela capacidade que a gente tinha. E a música, ela exige muito da cabeça da gente. E acaba que isso tem me ajudado a colocar a cabeça a funcionar, a raciocinar de uma forma diferente. Para se inscrever nas oficinas de música da UFG, os interessados devem acessar o link das oficinas de música no site da EMAC ou pelo www.oficinas.emac.ufg.br e preencher o formulário na aba de inscrição. O cadastro permanece no sistema do programa por 6 meses e, no início de cada semestre, os inscritos são convocados para a matrícula presencial. Os estudantes que ingressarem no projeto devem pagar uma taxa única e semestral de R$ 410. Para mais informações sobre o programa, acesse o portal www.oficinas.emac.ufg.br. Cecília Fernandes para o Intercampus. E uma última informação aqui no Intercampus, a Universidade Estadual de Goiás, o UEG, tem novo reitor desde ontem. Saiu o procurador do Estado, Rafael Borges, que ocupava o cargo desde o final de setembro de 2019, e entra o professor Walter Gomes Campos, que ficará à frente da UEG de maneira interina até a realização de eleições diretas, previstas aí para o mês de novembro deste ano. Walter Campos é ex-pró-reitor de graduação da UEG, diretor do Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede e professor efetivo da Universidade Estadual de Goiás desde 2010. E com essa informação a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram de Murilo Cavalcante. Obrigada pela audiência e até amanhã.